Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Cumprimento a você que está nos assistindo em casa também. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 24, versos 50 a 53. Queria dar uma palavra inicialmente sobre o que nós estamos acompanhando, os conflitos lá em Israel. E a gente precisa ter muita serenidade nesse momento para fazer, primeiro, uma avaliação de tudo isso que está acontecendo. Há muitos pastores usando a mídia, as redes sociais, para falar um monte de abobrinha. E o povo também manda mensagem: pastor, terceira guerra mundial. Eu quero dizer para você que nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira guerra mundial está na Bíblia. Se você for procurar isso aí, não existe isso. Todos nós sabemos, irmãos, que em 1948 foi instituído o Estado de Israel pela ONU. Todo mundo conhece a história, através daquele líder brasileiro, Graça Aranha. E o Estado de Israel simplesmente ele quer ter o direito de existir. Ele tem aquela terra, parte da terra, ele já negociou com o Egito, a península do Egito, foi dado para o Egito para ter paz. Parte do território israelense, a faixa de Gaza, foi dada para os palestinos, e eles têm aquela pequena faixa de terra que eles vivem lá. O que aconteceu a semana passada foi um ato criminoso. Israel foi invadido por um grupo terrorista. E o que a Bíblia diz? Está lá em Romanos capítulo 13, que Deus deu ao Estado o poder da espada. Seria a mesma coisa se os argentinos invadissem o Brasil. Soltasse 5 mísseis de lá para cá e a gente ia cair, né? Ia brigar com os argentinos. É só isso que está existindo. Que Deus tenha misericórdia. Que haja paz. Oremos pela paz. Esse fato você pode pegar e colocar em qualquer trecho da Bíblia, mas não tem nada a ver. O que está acontecendo é um fato histórico de uma agressão a um Estado organizado, e o Estado organizado agora está usando o poder. E eu creio que todas as nações, elas devem se unir para combater o terrorismo. Tá certo? O antissemitismo precisa ser combatido. Todo povo tem o direito de existir. E a gente precisa tomar cuidado, porque não estamos aqui falando mal dos palestinos, como também dos alemães. Em 1940, não foi o povo alemão. O povo alemão é um povo bom, mas foi um grupo dos alemães que estabeleceram o nazismo, e só de judeu mataram 6 milhões de judeus, e ninguém fez nada. Então, o terrorismo precisa ser combatido. Aqui no Brasil, a mesma coisa acontece nas favelas, está acontecendo no Rio de Janeiro. O crime organizado usa a população mais vulnerável como para praticar as coisas mais terríveis e horrendas. Então nós temos que orar pelas autoridades constituídas para que elas usem a força do Estado, o poder da espada, para poder combater o crime. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Quando você vai estudar essa questão de Israel, todo mundo aqui com um mínimo de conhecimento bíblico sabe que a partir de Cristo, o novo Israel de Deus está sendo construído, com gente de toda tribo, língua e nação. Paulo expõe isso lá em Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Tem pastores por aí que estão construindo uma teologia completamente fora da Bíblia. E as pessoas estão famintas por apocalipse. As pessoas gostam desse clima apocalíptico, né? Mas eu quero dizer para você que a verdadeira igreja, o verdadeiro Israel de Deus está sendo perseguido no mundo, na China, na Coreia do Norte, no Irã. O mundo odeia, não é o Israel somente.
ou parte do mundo odeia Israel. A igreja de Deus é odiada pelo mundo. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não. Então matar crente, queimar Bíblia, destruir templo, ainda que seja uma coisa absurda, mas isso não impede o avanço do reino de Deus. Amém? Tranquiliza seu coração. Blinda um pouco aí, é muita informação. Existe um uso político dessa guerra, né? É um negócio terrível que nós estamos vendo. Aqueles comentaristas da Globo News e de outros que tem por aí falam um monte de coisa, fala, não sabe de nada. Todo mundo sabe que em 1996 Shimon Peres ganhou o Prêmio Nobel da Paz junto com Arafat, porque eles trabalharam para ter paz onde? Na Palestina. Então, quando você chega em Israel, e nós viajamos para lá várias vezes, os palestinos trabalham em Israel. Existem cidades palestinas dentro do território de Israel, como cidades árabes. Quando você chega em Jericó, é uma cidade de palestinos. Quando você vai em Nazaré, também. O povo de Israel quer paz. A nação de Israel quer paz. Primeira vez que eu fui a Israel em 2011, o motorista era árabe. E eu disse, não vai ter problema não. O ônibus dirigido por um árabe. E a gente, é um negócio assim lá. Você chega na cidade de Jerusalém, hoje, Jerusalém histórica, ela está dividida em 4 partes. Ali você tem os cristãos, você tem os armênios, você tem os muçulmanos e você tem os judeus. Ali convivendo. Tá certo? Então tenha paz no seu coração. Haja paz nos corações. E não fica ouvindo, tem uns pastores aí que estão fazendo live só falando besteira. Então, blinda seu coração. Tá certo? Vamos recitar junto o versículo 1 do Salmo 23, o que diz? O Senhor e nada me faltará. Jesus diz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Vamos ter paz. Tá bom? Hoje nós vamos estudar esse texto, Ascensão de Jesus. Nós já ouvimos muitos sermões sobre o nascimento de Jesus. Já ouvimos muitos sermões sobre o ministério de Jesus, sobre a morte e a crucificação de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Mas é muito difícil a gente ouvir um sermão sobre a ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus, ela está presente nos credos das confissões, né? Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. O que significa? Qual é o significado bíblico, teológico da ascensão de Cristo? Você já pensou nisso? Vamos ler Lucas capítulo 24, versos 50 a 53. Vamos ler juntos? Vamos lá? Então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Preste atenção que a ascensão de Jesus foi conduzida pelo próprio Jesus. Diz o texto que ele os levou para onde? Para Betânia. E ali, erguendo as mãos, o que ele fez? Abençoou a igreja. E aí vem uma cena cinematográfica. Eu fico imaginando essa cena. Diz o texto que aconteceu que enquanto os abençoava, ele ia sendo o quê? Elevado.
Ele com as mãos estendidas. Devia ter crente dando tchauzinho para ele. Tinha ou não tinha? E aqueles com o celular, fazendo o filmezinho, né? Jesus subindo. Diz o texto que aquele momento foi um momento também de adoração. O povo de Deus estava adorando Cristo que estava o quê? Indo embora. Indo embora. É tão bonito, meus amados irmãos, isso, porque depois que a igreja representada ali contempla essa ascensão de Cristo, diz que eles voltam para Jerusalém, tomados o quê? O quê? Grande, não foi pequeno júbilo, foi o quê? Grande júbilo. Grande júbilo. Eu fico imaginando o que passava na mente da igreja, porque eles viram o Cristo embora, e agora eles voltam para adorar. O que tem por trás da ascensão de Cristo, que produziu adoração na igreja e que produziu adoração por parte da igreja, que produziu alegria no coração da igreja? Eu quero convidar você nessa manhã a olhar para essa doutrina, a doutrina da ascensão, e que após essa meditação nós possamos adorar a Jesus e que nós possamos ser tomados de grande alegria nesta manhã, porque Jesus Cristo, o quê? Foi assunto aos céus. Amém? Eu quero colocar para você, de uma forma bem simples e prática, 5 razões porque Cristo foi assunto aos céus. Anota aí, 5 razões porque Jesus Cristo foi assunto aos céus. A primeira razão é que Jesus Cristo ele foi assunto aos céus porque ele regressou pessoalmente à presença do Pai. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em João, capítulo 16, versículo 28. João, capítulo 16, versículo 28. Lê comigo, por favor, o que é que diz aí? Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou o quê? Para o Pai. Então, a primeira razão bíblica, teológica que Jesus Cristo nos dá é que a ascensão de Jesus é o retorno presencial do Filho para a presença o quê? Do Pai. Ele veio, mas ele voltou. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos tirar algumas lições muito práticas disso aqui, porque se ele veio e ele voltou para junto do Pai, é porque ele concretizou a obra que o Pai lhe deu. Ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu. E ele diz na oração sacerdotal: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que tu me enviaste para eu fazer. Voltar para o Pai significa que ele trouxe a graça para nós. Ele trouxe a redenção para nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele cumpriu todo o projeto, todo o plano estabelecido pela Trindade no pacto da graça, no pacto da redenção. O retorno para o Pai significa que a obra foi o quê? Concluída. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Mas Jesus Cristo está na presença do Deus Pai.
A ideia aqui, meus amados irmãos, é que ao retornar para o Pai, ele retorna justamente para prestar contas da obra que ele realizou, do trabalho que ele realizou, da missão cumprida. E ele diz lá em João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Abra a sua Bíblia, por favor, rapidamente lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Do versículo 17. Leia comigo, por favor. O que diz João 20, 17? Recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Amém. Primeira verdade teológica que a ascensão de Jesus Cristo nos ensina é que Jesus Cristo, ele volta para a presença do Pai, presencialmente. E isso significa que tudo aquilo que o Pai deu para Jesus fazer aqui na terra, ele fez, ele cumpriu, ele realizou. Eu não sei se você sabe, mas essa verdade se aplica também para mim e para você. No dia em que eu concretizar, ou que Deus concretizar a obra que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, para onde é que você vai? Para o Pai. Você vai voltar para casa. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Significa que, do ponto de vista da nossa partida para o Pai, isso é algo precioso aos olhos do quê? De Deus. Alguns choram aqui na terra, mas há alegria no céu. E eu posso imaginar quando Jesus chega no céu presencialmente, a festa que foi. Tá certo? Lá, quando a gente chegar no céu, nós vamos ver o vídeo. Tá certo? Na retrospectiva. Vai ter a retrospectiva lá no céu. Né? Como foi esse retorno? Segunda razão, por que Jesus Cristo foi assunto aos céus? Por que essa doutrina é importante para mim e para você? Primeiro, porque mostra que Jesus Cristo cumpriu a sua missão e voltou para o Pai. Segunda razão é que Jesus Cristo foi assunto aos céus para assumir o trono, para sentar no trono. Louvado seja Deus por isso. Porque depois da humilhação veio o quê? A exaltação. Eu gostaria de ler com vocês dois textos. Primeiro texto que está lá em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Vamos ler juntos, irmãos? Bem forte. Veja a visão que Daniel tem da entronização do Cristo. Vamos ler bem forte? O que é que diz aí? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Presta atenção para a cena. Jesus sendo assunto aos céus, e Jesus Cristo entrando na realidade celestial. Ele foi para tomar posse. Uma festa estava preparada no céu para receber Jesus. E você imagina que a posse de um presidente aqui no mundo é pomposa. Vocês viram o rei Charles tomando posse da Inglaterra? Você imagina o que aconteceu no céu, quando o Filho de Deus, depois de cumprir a sua missão na terra, é recebido nos céus e vai ser agora entronizado. Ele vai assentar no trono. Ele vai, de uma certa forma, receber do Pai toda a autoridade no céu e na terra. É muito bonito você entender isso. Volta para o texto e veja o que está no Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. A consciência de Jesus aqui na terra, falando sobre esse assunto. João 14, versículo 16 e 17. O que é que diz aí? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Qual foi o primeiro ato do Cristo entronizado? Ele é assunto aos céus, ele volta para o Pai, ele é assunto aos céus, ele é entronizado como rei, como Senhor. E a primeira coisa que ele faz, o que é? Enviar o Espírito Santo para nós. Essa é a terceira razão. Por que Jesus Cristo foi assunto aos céus? Ele disse, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo, o que não virá. Veja lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro explica isso de uma forma linda. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler juntos a partir do versículo 32. Vamos ler 32 e 33. Vamos ler até o 36. Vamos lá. Atos 2, 32 a 36. O que que diz? A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos o quê? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes, porque Davi não subiu aos céus, mas ele declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus está no trono. Jesus tem
toda a autoridade nos céus e na terra. Na terra, essa autoridade não é visível, por isso que ele diz que nós devemos orar: venha a nós o teu reino. Lá no céu ninguém ora assim mais. Nós oramos aqui na terra: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Mas lá nos céus, todo mundo está vendo que ele está sentado no trono. Ele está sendo adorado dioturnamente por anjos, por arcanjos, por serafins. Todo mundo no céu reconhece e vê que ele está reinando. Amém? E é nesse momento, irmãos, de pavor, nesse momento de guerra, nesse momento de tranquilidade, que essa doutrina precisa trazer paz para o seu coração. Jesus está no trono. E Jesus, quando assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi mandar outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que não está no mundo, mas está em você, está na igreja dele. E ele está em nós para nos consolar, para nos confortar, para nos animar, para fazer com que esses momentos difíceis que nós estamos enfrentando sejam enfrentados no poder dele, no poder do Espírito Santo. Que você possa dizer no meio da sua luta: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está conosco, ele está conosco. Clame por ele, grite por ele. Ele está em você. Amém? Ele foi, mas ele enviou o Espírito Santo. Por isso que ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Como é que ele está conosco? A partir da presença do seu Espírito. Lê comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, João 16, versículo 7. Lê comigo, bem forte. O que ele diz? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Louvado seja Deus por isso. Ele foi e ele enviou o Espírito Santo. Quais são as 3 razões porque Jesus Cristo foi assunto aos céus? Primeiro, porque ele regressou ao Pai. Segunda razão, para sentar no trono, para ser exaltado à direita de Deus. Terceira razão, para quê? Para derramar sobre nós do Espírito Santo. Quarta razão, eu acho essa a mais importante. Por que Jesus foi assunto aos céus? E a razão fundamental é que ele foi para interceder por nós. Você já pensou nisso? Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 34. Vamos ler juntos? Romanos 8, 34. O que diz? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Vamos ver esse versículo no detalhe? Por favor. Ele diz: quem
o quê? Os condenará. Quem é que pode condenar um crente? Você pode até tentar condenar. Você pode levantar falsas testemunhas. Você pode, inclusive, de fato, provar coisas erradas que eu e você, nós fazemos. Só que nós nunca devemos nos esquecer que Jesus Cristo, Ele está sentado à direita de Deus. E Ele é o nosso advogado, o justo. E com certeza deve chegar muitas acusações a seu respeito, a meu respeito. O promotor chamado capeta, ele faz isso. Ele é o acusador. Mas Jesus é o nosso advogado. E ele vai dizer assim, de fato, ele cometeu esse crime. Mas esse crime já está, o quê? Pago. Eu já paguei, eu já cumpri a pena por esse pecado. Portanto, nenhuma condenação há para ele. Ninguém pode condená-lo por esse pecado, porque esse pecado já foi punido. O castigo que traz a paz eu recebi. Portanto, ele está perdoado. Amém? Mas não é somente isso, porque o texto diz assim, veja aí o texto. Quem os condenará? É Cristo. Não é ninguém, é Cristo. Jesus. Veja que os verbos estão no passado. Quem morreu, ou antes quem o quê? Ressuscitou. Passado. Fato histórico. Mas veja que o verbo muda para o presente. O qual não esteve nem estará, mas o quê? Está à direita de Deus. E além de reinar, também, o que ele faz? Intercede. Veja que esse verbo está no presente contínuo. Intercede continuamente. Intercede. Intercede. Você já pensou nisso? O ministério de Jesus no céu é interceder por mim e por você. Você está no meio dessa luta aí, lutando contra o pecado, lutando para não cair, lutando para obedecer a Deus. O diabo colocando cilada na sua vida, você lutando contra a presença do pecado na sua vida, e Jesus está orando por você. Irmãos, eu estou descobrindo uma coisa, que a melhor coisa que eu posso ter na igreja é gente orando por mim, é gente orando por você. Quando você ora por uma pessoa, você está fazendo uma coisa maravilhosa. Jesus está intercedendo. Jesus diz para Pedro, Pedro, o diabo, Pedro, me pediu autorização para ir andar com você. Mas eu intercedi por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Depois que você se converter, fortaleça o que? Os seus irmãos. Você vai cair, você vai passar por uma situação de queda, mas você vai se levantar, Pedro, porque eu estou intercedendo por você, e a sua fé não vai desfalecer. Amém? Você vai passar por crise, por lutas, por desânimo, por deserto. Eu e você passamos por crise, mas nós temos um Cristo vivo, intercedendo por nós. Ele está orando por você. Você estava dormindo, ele estava orando por você. Você acordou e veio para a igreja. Ele nesse momento está intercedendo. Intercedendo. Deus tem compaixão do Arival. Deus tem compaixão da igreja de Pinheiros. Deus tem compaixão de cada crente. Ele intercede. Ele intercede. Amém, irmãos? Por isso que ele foi. Por isso que ele foi. Mas a quinta e última razão. Por que Jesus Cristo foi assunto aos céus? Primeiro, para voltar para o Pai. Missão cumprida. Segundo, para sentar no trono. Para ser exaltado. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Eu quero ver o vídeo dessa entronização.
Segundo, terceiro, ele foi para enviar o Espírito, para cumprir a promessa do Pentecostes. Ele foi para ficar junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Quarto lugar, ele foi para voltar de novo. Abra sua Bíblia, João, capítulo 14. João capítulo 14. Eu quero que você leia bem forte comigo. Versos de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Vamos ler? Bem forte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais o quê? Vós também. Olha que coisa linda, ele foi para preparar. Porque quando ele veio aqui, não havia lugar para ele na estalagem. Ele nasceu onde? Numa manjedoura. Mas ele foi. E diz, vou preparar-vos lugar. O que você acha? Que lugar vai ser esse? Ele diz, na casa de meu Pai há muitas o quê? Ninguém vai ficar de fora. Todo mundo em suíte presidencial. Esquece aquele negócio que no céu vai ter Alphaville, vai ter Paraisópolis. Não vai ter isso lá. Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos. Eu fico imaginando, Cristo, Rei do Universo, Senhor dos Senhores, está preparando o lugar para receber a mim e a você. Se eu parto, não sou eu que parto, mas Ele vem me buscar. Tá certo? Quando o crente morre, ele não parte, não. São os anjos que vêm buscá-lo. E a festa que vai começar? Quando um crente chega no céu, não tem bem casado. Deve ter pudim. Pudim de leite. O pastor Hernandes disse que vai ter, né? Eu não sei, irmãos, se você pensa nisso, porque nós estamos vivendo justamente esse período de tempo entre a ascensão e a segunda vinda. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias nós vamos ter tudo de que não presta. Nós vamos ter guerra, nós vamos ter terremoto. Não é isso? Está tudo lá. Fome, peste. Mas ele vai voltar. E veja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 11, o que diz? E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto do céu, virá de modo como vistes subir. Ele virá pessoalmente. Ele virá repentinamente. Mas ele virá gloriosamente. Os céus vão se abrir. As trombetas soarão. E ele virá como Cristo glorioso. Aqueles que estão com ele ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados. E estaremos para o Senhor para sempre. E aí não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos?